Olá, sejam todos muito bem-vindos ao quarto episódio do Clube do Livro de Liderança e Gestão da UFRN. Eu sou Rodolfo Soares, sou médico hematologista e professor da UFRN. Hoje a gente tem um capítulo muito esperado, né, sobre gerenciar setores de alta intensidade. Eu reflito muito isso aí com relação ao hospital e parece que vai ser um debate muito bom porque temos visões bem diferentes aqui. Daniel, o que é que você achou? Quando a gente fala em alta intensidade, eu lembro, e a gente que é da saúde já sabe como é que é esse ambiente, né? Mas eu também levo o outro lado da área privada, né? Quando a gente fala de alta intensidade. E eu achei interessante quando eu li esse capítulo, porque ele me fez lembrar de outro livro, já pegando aqui um gancho com outro livro, que é O Grande Sonho, que ele fala sobre grandes empresários que a gente tem aqui, que é Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Jorge Sucupira. Do Grupo 3G, Grupo 3G. Então, lá, só pegando aqui para contextualizar essa questão, já que está falando de alta intensidade, tem um relato lá no livro que eu achei bem interessante, assim, de como é que eles vivenciavam. Porque nesse grupo, a cultura muito forte que eles têm como preferência, né, é a meritocracia e a alta competição. Então, tinha uma parte lá que, quando o pessoal estava no escritório, né, a pressão era tão grande social entre o time que ninguém conseguia ir embora. Então, ficava aquela pressão lá, todo mundo dentro, e quem fosse embora, todo mundo já olhava assim. Então, ficava meio a prova do líder do BBB, né? Uhum. E aí, quem ia embora já era dado como sem comprometimento. Então, o que eu achei interessante do livro é até que ponto é interessante essa alta intensidade. Porque a gente sabe que isso é necessário, a gente sabe que precisa de uma produtividade que ela seja além para entregar um resultado melhor para o paciente, um resultado melhor para o cliente, mas até que ponto eu tenho que ficar ligado 24 horas para atender uma demanda do meu líder ou para atender uma demanda hospitalar. Então, eu acho que ele trouxe, embora talvez até pareça um pouco extremo essa questão do cuidado, mas eu acho que serviu como um alerta, né? Como uma reflexão para a gente que está na área de gestão, até que ponto a gente cobra e é cobrado. Porque eu posso ter profissionais que permitem, até a gente vai discutir aqui as estratégias que os autores citam aqui, permitem esse acesso liberado total, ou até gostam, que até eu conheço pessoas, quase que não sai, workaholic, né? Que tem essa fissura, mas nem todo mundo tem. E a gente tem que pensar até que ponto isso vai dentro das organizações. Ele alerta, inclusive, os autores alertam para esse workaholic, quando dá errado, ele desaba, né? Então, a aceitação é bom até certo ponto, que é a medida aqui que ele fala, mas tem também alguns vieses. E Alessandro estava falando também aqui para a gente antes sobre essa visão que ele tem diferente sobre essa divisão daqui dos perfis, né, que foi levantado. Eu acho que primeiro a gente tem que discutir o que é uma equipe de alta performance, né? Existem locais de trabalho que exigem alta performance, né? Então, a saúde é um lugar, a consultoria são lugares, mas existem lugares onde a alta pressão é simplesmente um desejo do líder, não precisa daquilo, né? Então, são duas coisas diferentes. É diferente você estar lidando com saúde ou vendendo bugiganga na Best Buy, que é o exemplo que ele dá aqui. Exatamente, né? O Best Buy. Então, assim, primeiro, perceber isso. Segundo, o mundo do trabalho é um mundo de liberdade, onde você busca o trabalho que se encaixa com sua cosmovisão. Então, se você busca lugares de alta performance, pode ser, inclusive, porque você gosta da adrenalina, né? É o seu perfil. Agora, se você vai trabalhar em um lugar que você acredita que tem um perfil e o líder daquele lugar é alguém que coloca uma pressão desnecessária, naturalmente você sai, né? Então, eu discordei um pouco de como o autor descreveu, porque ele fechou o mundo do trabalho de uma forma muito limitada, né? E, de certa forma, ele não colocou a questão da transcendência do homem pelo trabalho, a realização do homem pelo trabalho, né? Ele fechou apenas naquele tipo, que é um pouco que você explicitou aí dessa companhia. Então, de certa forma, o autor trouxe um problema que eu acho que localizado num determinado
tipo de instituição e talvez uma determinada cultura, como a gente sabe que é um problema frequente disso aí entre orientais e em alguns lugares dos Estados Unidos. Mas não é algo que a gente possa discutir como o mundo do trabalho como um todo. É a minha visão do que ele escreveu. Tati parece que nesse ponto concorda com o Alessandro. Isso. Quando o Alessandro traz, né, essa característica do que o livro traz e o que a gente vive, a gente faz um contraponto entre as organizações de saúde. O que é que a gente pode classificar como alta performance numa organização de saúde, como trabalho de alta intensidade? É preciso caracterizar esse ambiente, né? É preciso caracterizar o contexto. Por quê? Porque na hora que você pareia tipos de organização dentro de uma alta intensidade, o que pode ser para uma não pode ser para outra. A gente estava discutindo antes, né, que a própria característica do trabalho em saúde ele já nasce de uma carga emocional, de uma carga conceitual, de uma necessidade, né, de se compreender essa mudança que o sistema de saúde, seja público ou privado, traz. Isso já traz um certo peso, o que para algumas pessoas já se começa a ser de alta intensidade. Então, por mais que a gente tente extrair mais alguma coisa daquela pessoa, a gente não vai conseguir. Eu faço até um contraponto com um capítulo que a gente estudou sobre entender essas equipes, né? É importante compreender o que é, para aquele contexto, um trabalho de alta intensidade. O que é que depende, né? A gente discutiu também, doutor Rodolfo, o que é que depende do ambiente e o que é intrínseco à pessoa, o sujeito dentro do mundo do trabalho. A gente sabe que existe a caracterização pessoal, o que para mim é alta intensidade, o que eu planejei para a minha vida. Talvez a partir dali eu já considere alta intensidade. O que é inerente à posição social do cargo. Eu sou médico, o que para o médico já é naturalmente pesado, o que para o administrador e ainda assim as expectativas organizacionais. Eu acho que não dá. O livro, eu até tinha dito que o capítulo, ele traz uma visão muito reducionista da coisa. Você está ali trabalhando numa intensidade alta porque você tem que produzir isso para entregar, você precisa trabalhar várias horas e você se anula como sujeito. Acho que não é bem isso. Acho que um pecado, talvez um viés que eles tinham cometido na escrita é dissociar o sujeito da posição que ele ocupa, muitas vezes dizendo que não é bem isso. Eu acho que a gente tem que procurar estratégias hoje, onde as pessoas passem pelo autorreconhecimento e o reconhecimento onde elas estão inseridas, para que a gente consiga realmente trabalhar essa questão do que é alta intensidade. Acho que para chegar lá, para a gente poder definir o que é, se aquilo é um ambiente de alta intensidade, se vai se exigir isso das pessoas, do gestor, dos liderados, a gente precisa perpassar antes para conhecer, de fato, o que as posições trazem hoje e as expectativas das pessoas. No geral, né, na minha vivência prática, mesmo no meu ambiente de trabalho, eu percebo ao longo desses anos, isso é geracional talvez, né, já tem estudos em relação a isso, que os limiares de tolerância eles estão se modificando muito. Né? E as pessoas associam diretamente, muitas vezes, ao modelo de trabalho. E não é. É a mudança social do contexto. Eu vou falar da enfermagem, por exemplo. Quando eu comecei na enfermagem, a maioria dos meus colegas técnicos não tinha acesso à formação de nível superior, porque não tínhamos escolas, só tínhamos uma escola pública, isso há quase 30 anos atrás. Hoje existem várias escolas, então o meu colega técnico, a maioria deles faz uma graduação. Então, isso não existia no mundo do trabalho há 30 anos. Ela é dona de casa e trabalhava. Hoje, ela é dona de casa, trabalha e faz uma faculdade. Então, que relação essa nova posição social tem com o mundo do trabalho? A alta intensidade percebida por ela tem relação direta com o trabalho somente, com o que está sendo solicitado, ou com a conciliação desse novo modelo social à perspectiva do trabalho. E eu não percebi isso nesse capítulo, né, nessa leitura. Eu percebi como se o único vilão fosse... Posso estar errada, né? Perdão. O único vilão fosse a conotação organizacional. E não é. Não é. A gente precisa realmente abrir espaço para que a gente consiga colocar na mesa o que são as pessoas, o que é exigido e saber se de fato aquilo caracteriza uma alta intensidade do trabalho ou se a alta intensidade não está levando a caracterização do contexto, é uma UTI, eu sou um médico, eu sou cirurgião, neurocirurgião, o que é que isso pode estar caracterizando como alta intensidade? Parece que há um consenso aqui de que, aparentemente, no contexto que a gente vive da saúde, não existe uma demanda de disponibilidade infinita aos profissionais de saúde por parte dos seus chefes. Existe aquela demanda no momento em que ele está trabalhando, Sim. no momento do plantão, ali será um trabalho de alta intensidade. Sim. Mas no livro ele fala muito da disponibilidade 24/7, a qualquer momento, Isso. está ali pronto Isso. para ação. Então parece um pouco diferente com o nosso cenário, Isso. embora a gente venha tendo
cada vez mais queixas de excesso de trabalho Isso. e adoecimento pelo trabalho até. Isso, e eu queria pontuar, né, essa questão que você traz, justamente para que a gente, como gestor, faça esse contraponto. E a gente, muitas vezes, não carrega um peso que talvez não seja nosso, ou talvez seja. Ninguém está desconsiderando que organizações de 24% não existam. A gente não está querendo anular essa possibilidade. Mas, baseado, pelo menos, nas minhas vivências, seja no setor privado ou público, eu não via isso como um fator problema, como o livro traz em grande destaque. Eu via, sim, que isso é possível, isso acontece, mas eu vejo como fator problema hoje até essa definição do que seria a alta intensidade. E a relação dela com as posições sociais do indivíduo, eu, sujeito, que eu decidi para a minha vida, e eu, profissional. Compreende? Porque às vezes eu vejo isso na formação, da graduação mesmo. Será que o sujeito da graduação ele tem noção da alta intensidade relacionada às escolhas de vida dele e à escolha profissional? Para que ele não se reduza, isso não tem nada a ver comigo, e sim com a organização que pede para eu cumprir determinada atividade. Então, eu queria colocar essa questão. Tatiana tem muita experiência no setor privado também, mas hoje está no hospital público e alguém pode dizer que isso é porque no hospital público, mas no hospital privado, então, é muito diferente, Alessandro? Acho que a questão da alta intensidade, como o Tatiana colocou, depende da função. Especificamente, tem situações de trabalho, pronto-socorro, UTI, transporte, atendimento do SAMU, que é alta intensidade aquele momento. E tem a alta intensidade da função que você está. Né? Então, você é o diretor médico, gerente de enfermagem, né? Coordenador de equipes de UTI. Ele precisa estar 24 horas por dia, 7 dias por semana, porque o gestor ele existe para resolver problemas. Se algum problema muito grave acontece em qualquer horário do dia, tem que estar disponível. E faz parte disso. O interessante é que a gente perceba que essas funções têm essas características inerentes para que você tenha segurança na assistência à saúde e você consiga respaldar uma equipe que já está naquele momento muito pressionada. Então, ele precisa que alguém venha, eventualmente, fazer o reforço administrativo. Agora, também, a nossa escolha, eu quero isto para mim ou eu não quero. É uma função necessária e eu descubro. Eu tenho, de fato, aptidões para isso e as minhas aptidões também são minhas crenças, meus desejos, minhas escolhas. Então, eu posso escolher, não, eu não quero mais isso. Claro que vários gestores de saúde passaram pela pandemia recentemente. E muita gente precisou estar 7x7, 24 horas por dia, por questões que eram externas e que ninguém podia fugir. Né? Então, talvez muita gente tenha tido uma experiência que não tinha antes. Hoje, quando a gente passa essa pressão social e humana por uma pandemia que se extinguiu, as pessoas começam a se recolocar e, curiosamente, esse limite daquilo que é urgente, daquilo que não é, ficou mais claro. Então, hoje é mais fácil você dizer assim, não, o mundo virtual fechou aqui, amanhã eu abro, porque neste momento eu não preciso estar disponível o tempo todo. O que acontecer vai. Mas se eu for um diretor médico, eu não vou poder dizer isso. Eu vou sair um pouco da minha função aqui só de moderador e, para quem me conhece, sabe o que eu falo bastante sobre isso. Num certo movimento que existe anti-trabalho por algum motivo. Eu sou da época que o trabalho enobrecia o homem, e tem muito a ver com o que a Alessandro está falando, né? Mas hoje o trabalho adoece as pessoas. O que eu observo é outra coisa que talvez eu nunca li em outro canto, mas talvez ninguém esteja vendo ainda. O que acontece é que quando as pessoas saem do trabalho, saem da escola, elas vão se engajar com atividades de relaxamento e diversão que, no fim das contas, não relaxam e não divertem. Elas vão para festa até de madrugada, vão se envolver com redes sociais, vão olhar vídeos de internet, que acha que isso relaxa, que acha que isso descansa. Isso não descansa. Isso deixa a pessoa agitada e ela esquece do descanso. Então, no momento que está ali na rede social com uma bomba de dopamina na cabeça, então ele acha que está muito bem e, portanto, está relaxando. Mas quando ele sai dali, a depressão ali pós-queda da dopamina, então vem a tristeza, aí é o momento que ele vai para o trabalho, ai meu Deus, o trabalho está me adoecendo. Então eu tenho tentado passar essa visão muito para os meus alunos, as pessoas que olha, tenha cuidado com o seu trabalho, claro, faça o seu trabalho direito, siga o horário, não exagere mais,
Tenha cuidado com o que você faz depois do trabalho, o que você está fazendo para relaxar. Isso realmente está lhe relaxando? Então, a minha percepção é que atualmente o problema não está tanto no trabalho, o problema está no relaxamento que ele não existe, ele não relaxa, né? Ele não relaxa. Ninguém fica à toa, né? Mas às vezes, eu não sei, aí entra outro nível de conversa, né? Se é necessário ficar à toa para relaxar. Talvez sim, talvez sim. Ou, Daniel, a gente está tudo aqui, somos todos profissionais de saúde de vivência, você mais recentemente, né, a gente de formação, e você aí envolvido com a assistência à saúde, mas como administrador. Será que a gente está falando tudo isso porque nós somos do grupo de aceitação e não queremos ver isso? Isso também tem muito a ver com a idade, né? Tá numa época de conflito de vários tipos de gerações, onde a gente está na hiperconectividade, como você acabou de falar, onde tem várias transformações que estão revolucionando o mundo, e o pessoal que está chegando agora pensa totalmente diferente. Então, às vezes eu paro para pensar, porque às vezes a gente está um bom tempo nisso, e a gente acaba tomando aquilo como verdade nossa. E olha para o outro lado, será que não é elas que está certa? Por exemplo, no sentido de, será que dá valor mais à família, ao lazer? Até que ponto isso é benéfico ou não? Porque a gente que vem lá de trás, eu nem boto eu muito na história, mas tudo bem. Tá bom, novinho. Sou tão velho assim. Mas assim, como você falou, o trabalho era tudo. Isso pelo um contexto social, pelo um contexto de dificuldade, de oportunidade. E hoje a tecnologia veio facilitar ou não, às vezes piora mais do que ajuda, né? Como as redes sociais. Mas, assim, até que ponto eu tenho que dividir bem esses papéis e tornar claro para a organização? Até que ponto a organização aceita que aquela pessoa não? A pessoa gosta de ir para a academia, ela gosta de ir para a praia, ela gosta de ir para tal ponto. Então, vamos supor, se o plantão dela lá é até 1 da tarde, por que de 5 horas da tarde ela tem que estar disponível para mim? Claro que isso, eu tenho que entender o contexto, como o Tato falou. Eu tenho que entender minha posição. De ser reducionista, né? De ser reducionista. Mas, assim, qual é o alerta que eu falo? Você, quanto gestor, e tem a sua equipe. Eu tenho pessoas que pensam diferente, estão em gerações diferentes e vê o trabalho diferente. Então, a gente está muito ligado assim, à produtividade, ao trabalho, e tem que fazer, e tem que cumprir, mas eu também tenho meu papel de mãe, meu papel de pai, meu papel social com os amigos. Então, é uma coisa que não é nada fácil não é fácil gerenciar. Jamais, mas qual é a sintonia? Eu compreender isso e como é que eu vou lidar com minha equipe. Né? Então, eu acho que é mais nesse aspecto. É tanto que eles citam aqui estratégias para lidar. Tem gente que vai aceitar de boa. Eu gosto de trabalhar, eu quero isso mesmo, pode ligar para mim a hora que quiser e eu estou dentro. Né? Vai ter gente que não. O ambiente é intenso, mas ele quer trabalhar e gosta. Então, o que ele faz? Simula. Ele atua. Então, para aquela cultura organizacional que quer pessoas intensas, ele parece ser intenso, mas, ao mesmo tempo, aquilo molda com que ele pareça, mas ele consiga desfrutar. E vai ter outros que vai dizer aqui, não, olha, meu estilo de vida é esse, eu quero trabalhar assim e vou dar o máximo de mim quando eu estiver lá. Então, é mais ou menos nessa pegada aí que eu acho que a gente Hoje nós não chegaremos a consensos, né? É o que é bom, a vida é diversa, a vida é difícil, a vida é complexa, mas eu acho que, pelo menos, no que fazer, a gente pode entrar em consenso que o livro recomenda pouca coisa. E talvez vocês nos brindem com dicas melhores de como lidar com essa divisão de vida pessoal, trabalho, alta intensidade, manter a performance, tendo, claro, que cuidar de si, cuidar das pessoas que você cuida. Eu acho que a maior questão aí, que de fato não vai existir um consenso, porque as pessoas são diferentes, os contextos são diferentes, os objetivos organizacionais são distintos. Eu acho que tudo parte pelo reconhecimento do líder e da equipe de liderados, né? O que é que eu espero? Eu volto a tocar naquele assunto. A questão do mundo do trabalho não é quantas horas você trabalha, é o que você consegue entregar, porque isso depende muito da sua característica individual.
Né? Isso vem desde a escola. Tem pessoas que precisam ler uma coisa 5 vezes, tem pessoas que lêem uma vez, tem uma que não lê nenhum e dá certo do mesmo jeito. Porque tem as características individuais, né? Cada um aprende de uma forma, trabalha de uma forma. Eu acho que é definir as entregas. Aquela entrega vai demandar uma alta intensidade, porque eu decido, porque a organização decide, ou porque eu próprio não tem como eu tirar alta intensidade de um setor como esse. Então, acho que a primeira coisa para nós, enquanto líder, é a gente conseguir enxergar quem são essas pessoas, o que se caracteriza a alta intensidade ali, o que é que se caracteriza a alta intensidade e o que é que os liderados são capazes de suportar. E eu acho que a questão primordial é deixar claro para essas pessoas, compreende? Para que o vilão não seja sempre a organização, nem o líder. Né? Eu acho que é deixar claro. Entenda o seu perfil, entenda suas escolhas, mas não dá para você ser enfermeiro assim, compreende? Desculpa eu estar sendo bem clara, mas às vezes é isso mesmo. E eu achei interessante quando você disse que fala para os seus alunos, eu falo a mesma coisa por meu de graduação. Olha, gente, organiza esse tempo, porque senão vocês vão se frustrar antes de sair daqui. Sabe aquela história, eu quero ter 10 horas para surfar, mais 10 para rede social, mais 10 para ser médico. O dia tem 24 horas. E como é que você organizou dentro das suas crenças, dentro dos seus desejos, dos seus sonhos de vida? Como é que você organiza isso? Porque isso vem do ciclo motivação-frustração. Essa alta intensidade perpassa por isso. Certo? Eu me frustro, então 1 quilo que eu conseguia levar aqui, eu disposto, eu frustrado, eu não consigo levar 100 gramas. Então, isso perpassa muito por esse ciclo. Eu acho que precisa conhecer o que é a alta intensidade e o perfil dessa equipe. E aí, reposicionar essas peças, sabe? Reposicionar para evitar um adoecimento caracterizado pelo dito alta intensidade. Eu acho que o conceito alta intensidade ele precisa ser mais definido. Né, dentro das organizações. Questões de escolhas de vida, motivação, propósito. Acho que é o que o Alessandro já vinha falando também, né? O propósito, né? O que é que você quer no fim das contas. O que é que você fala, Alessandro, aí de dicas, então, para quem está nos assistindo, de como chegar ao seu propósito e não ter um burnout até chegar lá? Eu queria só reafirmar a única dica que eu acho que o capítulo colocou, que foi para os gestores. Se preocupe mais com as entregas que com o tempo de trabalho. Isso. Sim. Isso. Eu acho que para gestores isso que... É bem óbvio e deixa bem claro. É isso. Esse que acaba. Isso. Quanto à questão do que ele, por exemplo, citou de aceitadores, simuladores, esqueci o último, explicitantes. Explicitantes. Eu acho assim, primeiro, não existe o simulador como ele descreveu do meu ponto de vista. Porque você conseguir dividir bem seu trabalho e fazer as entregas, o que você fez fora do horário de trabalho não é simulação, foi sua estruturação de vida. O único exemplo que ele deu de um simulador real foi o sujeito que disse que na semana passada esquiou os 5 dias. Mas aí ele não é bom funcionário em nenhum lugar. Nem alta performance, nem baixa performance, porque no horário de trabalho ele está trabalhando, não tem sentido. Né? Eu acho que o segredo, você tocou no assunto... quando você trouxe a estruturação do seu tempo entre trabalho, vida pessoal, entre hobby, descanso. Porque nós somos animais com limitações de um animal que tem um cérebro que envelhece. Então, a gente precisa pensar sobre isso. Claro que quando eu tenho 18 anos, eu penso que sou eterno e eu não me lembro que o cérebro um dia envelhece. E aí eu coloco tela 20 horas. Mas o olho vai cansar, o cérebro vai cansar e a gente não vai conseguir produzir. Então, a gente começar a ter a estruturação de vida aos poucos, porque a experiência vai trazer isso, de como me manter saudável, como manter produtivo, não porque eu vou ser explorado, mas porque o trabalho me realiza, porque o trabalho permite que eu tenha um ganho financeiro com que eu possa realizar os meus objetivos de vida para a minha família. Né? Então, acho que esse, na verdade, é o segredo. Eu tomo conta de minha vida, ou eu estou sendo levado pela onda da vida? Sim. Quer seja rede social, quer seja trabalho. Né? O que eu faço? Então, assim, um exemplo meu pessoal. Eu acordo todo dia às 4h30 da manhã e 5h30 estou em atividade física todos os dias, por 1 hora. E por que eu escolhi esse horário? Para mim é perfeito, eu sou diurno. Isso. Né? Quando dá o horário do hospital, já fiz o que eu queria. Né? Mas eu estruturei isso. Pude fazer isso toda a minha vida? Não. Eu tenho 4 filhos, tive que trabalhar um bocado. Então, nem sempre eu pude fazer isso, mas persegui e hoje eu consigo fazê-lo. Né? Eu acho que é por aí. Não está como uma meta, mesmo como uma meta de trabalho, não. Eu vou criar uma meta para mim, uma meta de me cuidar, e vai ter a divisão do tempo para o trabalho, e antes disso ou depois disso, a meta vai ser tal coisa. Daniel, e você? O que é que nos diz de dica final aí para esse capítulo? Vou ser breve, porque Tati
É muita sapiência, né? muita Maria, pelo amor de Deus. Mas eu acho que é aquela coisa, é pactuação, né? É pactuar. Cara, eu conheço... Eu pensei nisso aqui também, né? O combinado não sai caro, Não sai né? caro, Eu sei como é meu ambiente. Eu sei qual o nível de intensidade. Eu deixo claro para aquela pessoa. Se aquela pessoa entregar o que precisa, ótimo. Se não, infelizmente, tem que ser outra pessoa. Não é que ela, o perfil dela pode ser para outro lugar. Então, eu acho que o resumo é esse. O combinado não sai caro. Quando tem a clareza em qualquer... situação, seja objetivo, seja de meta, seja de cumprimento, eu acho que a gente resolve. E o outro papel que a gente tem que migrar muito é a questão das entregas, né? Então, não é a quantidade de horas, a quantidade do que eu entrego. Isso é um amadurecimento que a gente tem que fazer muito ainda nas organizações, não atrelar hora com entrega. Porque não é absolutamente desnecessário fazer isso. Inclusive, coisa. Legal, por hoje foi isso. Para o próximo episódio, a gente vai deixar de falar tanto em problema e vem então com ferramentas para nos ajudar como gestores. Vamos aprender a dominar a ciência da persuasão. Até lá!